ser próspera, aonde eles pisarem os pés, meu Pai, que possam ali avançar, meu Pai querido, em nome de Jesus, aonde eles pisarem, que venha a ser terra fértil, solo fértil, e aonde eles colocarem as mãos, meu Pai, que sejam projetos, meu Pai, que se multipliquem, que se expandam, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos em Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos a vida do pastor Fábio, Pai, que ministrará a Tua palavra, que essa noite, Pai, o Senhor possa falar ao nosso coração, usa a vida dele, meu Pai amado, como um canal de bênção essa noite, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você que pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos amados do Senhor Jesus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, quem tiver a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19, o verso de número 30. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram João 19, 30, eu quero aqui externar minha gratidão, né? Primeiramente a Deus, depois aos pastores dessa igreja, terem confiado, né? Neste momento, terem confiado a palavra à minha pessoa. E também agradecer a minha aluna, né? Regina, mandou mensagem lá, falou: o senhor não vem pregar aqui, se a senhora tiver coragem de dar o microfone, a gente vai, né? Fico feliz também ver as irmãs caminhando, com Jéssica, o Davi, né? Foi um dos meninos aí que marcou as minhas aulas, né? Uma das minhas primeiras aulas aqui em Jaú, eu terminei a aula e ele me trouxe um desenho, né? Eu fui olhar o desenho e tinha me desenhado. Ele falou: é o senhor. Eu falei: olha, tá mais bonito no papel do que, né? Tá lá até hoje o desenho que ele fez e me deu, né? Então, assim, às vezes elas falam que aprenderam muito, né? Na verdade, quem aprende sou eu, né? De poder estar sempre estudando, me dedicando a aprender a palavra, porque é uma grande responsabilidade ensinar, né? Então, a gente está sempre aprendendo também, amém? Amém. João 19:30, acharam aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Hoje, a gente já ouviu coisas muito extraordinárias da parte de Deus, né? Muitas coisas aqui foram ditas, muitos louvores foram entoados, né? O nosso irmãozinho aí leu o Salmo 105. E ali ele fala para a gente buscar o Senhor, lembrar das maravilhas que o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia. Foi louvado aqui, né? Está escrito lá em Jó, capítulo 42, de que nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Tudo aquilo que Deus planejou, louvado seja Deus, Ele realiza e ninguém pode impedir. E uma das coisas que o Senhor, louvado seja Deus, planejou para nós, para a humanidade, foi nos trazer salvação. Aleluia. Deus, na sua onisciência, já sabia que em algum momento da história o homem ia acabar desobedecendo, ia acabar, né? Talvez o capítulo mais triste ainda da Bíblia, né? Gênesis capítulo 3. A queda do ser humano lá no Jardim do Éden. Deus já sabia de tudo isso. A Bíblia vai dizer que já tinha um cordeiro preparado antes da fundação do mundo, louvado seja Deus. E por que isso? Porque Deus tinha um plano. Embora o ser humano quisesse escapar, né, da sua presença, se distanciar da sua presença para fazer a sua própria vontade, Deus tinha um plano maior, de redenção para a humanidade, de perdão de pecados, de trazer novamente o ser humano para a sua presença, louvado seja Deus. Talvez um dos versículos mais bonitos da Bíblia Sagrada está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que diz
que Deus não olhou para os nossos pecados, mas através de Jesus Cristo, Ele providenciou reconciliação com Ele mesmo. Eu acho lindo, porque quem causou a ruptura, a separação do relacionamento, foi o ser humano. Mas quem providencia a reaproximação é o próprio Deus, através de Cristo Jesus. E só por isso já devia ser motivo de nós sermos eternamente gratos a Deus. Um dos hinos da harpa, né? Mais grato a Ti foi louvado esta noite. E realmente nós deveríamos ser infinitamente gratos por tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Aleluia. Hoje se prega um evangelho aí fora de triunfalismo humano. O pastor falou muito bem aqui no começo, Filipenses capítulo 2, do verso 4 em diante ali, né? Que nós temos que estar regozijando na presença do Senhor, independente da situação. Se as coisas estão dando certo, a gente tem que ser feliz no Senhor. Se as coisas estão difíceis, nós temos que continuar felizes no Senhor, porque nós sabemos que hoje nós estamos aqui e podemos passar até alguma dificuldade, mas amanhã, louvado seja Deus, o nosso Redentor que vive aparecerá para vir nos buscar, e aí nós vamos passar uma eternidade de glória, de vitória, de alegria na presença dele. Louvado seja Deus. Então tudo isso já é motivo para nós sermos felizes. Não precisa de carro do ano, não precisa de mansão, não precisa de nada disso para que nós sejamos felizes. Para nós, Jesus Cristo tem que ser suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de Paulo? Espinho na carne, ora ao Senhor 3 vezes. O Senhor fala não. Imagina só você servir ao Senhor, ser fiel a Deus, fazer a obra de Deus, se dedicar à obra de Deus, e aí você vai falar com Deus para tirar algo que está lhe incomodando, e o Senhor fala não. A minha graça já te basta, Paulo. Não precisa mais nada. Quando a gente entender que a graça do Senhor que trouxe salvação para nós é suficiente, nada mais vai nos deixar tristes. Pode cair o mundo ao nosso redor, o nosso olhar está fixo naquele, o autor e consumador da nossa fé. Autor porque ele escreveu na história o plano de salvação, e consumador porque ele despiu-se da sua glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Se a gente ler um pouquinho mais à frente ali de Filipenses capítulo 4, nós vamos ver Paulo escrevendo para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória. Aleluia. Se fez ser humano como eu e você, humilhou-se ao ponto de ir na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Deus poderoso. Mas tudo isso que ele passou aqui na terra mostrou que tornou ele, o ser já era Deus, mas aí ele se tornou também rei e senhor de todos os povos. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele faz a religação entre o homem e Deus. E neste momento que a gente leu aqui de João 19, Jesus está ali já no final, já está para entregar o seu Espírito a Deus, e uma das últimas palavras que ele diz ali é: está consumado. Aleluia. E às vezes a gente lê isso e a gente não entende a grandiosidade desta afirmação de Jesus na cruz. Ali no original a palavra é tetelestai, talvez você já tenha ouvido, né? O Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra ali é uma só. Para nós é está consumado. Duas palavras lá no grego original é tetelestai. E esta palavra, louvado seja Deus, ela era usada no cotidiano das pessoas na época de Jesus. E ela atingia 4 esferas da vida das pessoas. Ela atingia a esfera familiar, ela era usada no âmbito familiar.
ela era usada no âmbito jurídico, ela era usada no âmbito comercial e ela era usada no âmbito religioso. E é tão grandioso essa palavra, porque ela representa exatamente o que Jesus fez em todas essas esferas quando entregou a sua vida lá na cruz. Primeiro, tetelestai era usado no âmbito familiar no seguinte sentido: nós sabemos que na época de Jesus, que Jesus encarnou e viveu aqui nesta terra, lá na região onde ele viveu, era comum, era até mesmo uma tradição, que o pai ensinasse o filho uma profissão. Normalmente a profissão que o pai tinha, ele ensinava ao filho. E muitas vezes nesse ensinamento, o pai dava uma tarefa para o filho realizar. O pai dava uma tarefa para o filho realizar. E quando o filho realizava essa tarefa, ele voltava até o pai e dizia: pai, tetelestai, ou seja, eu fiz o que o Senhor pediu para eu fazer. Só que entenda, o filho não podia voltar no meio do caminho, falar: eu fiz parte e parte eu deixei. Não, ele falava para o pai, procurava o pai e fazia essa afirmação quando a obra estava completa. Aleluia. Não precisava mais nada para ser feito. Glória a Deus. E aí vocês já perceberam por que Jesus disse isso na cruz? Nós sabemos que quem envia o filho para morrer é o pai. O pai dá uma obra, um serviço para Jesus realizar. Tanto é que as pessoas vinham falar com Jesus e dizia Jesus para ele: a minha missão, eu vim aqui para resgatar os que haviam se perdido. Essa foi a missão dada por meu pai. Deus poderoso. E quando ele está ali na cruz, prestes a entregar o seu espírito, ele diz essa palavra como se falasse para o pai: pai, tudo que o Senhor pediu para eu realizar, a obra que o Senhor colocou na minha mão para resgatar a humanidade, louvado seja Deus, aleluia, está consumado. Glória a Deus. Nada mais nós precisamos fazer para alcançar a salvação. Muita gente coloca em algum tipo de tradição, de regramento, de coisas humanas, exigências humanas para que nós alcancemos salvação. Mas a Bíblia nos garante que só nos é necessário uma coisa: crer, aleluia, na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Se nós crermos de todo o nosso coração, verdadeiramente nós seremos salvos. Por quê? Porque Jesus fez a obra por completo, não deixou nada pendente, não deixou nada por fazer. O que Jesus faz é completo, é inteiro e é maravilhoso para as nossas vidas. Aleluia! O que seria de nós sem Jesus? Imagina a Bíblia Sagrada e a gente tirar o personagem de Jesus, tirar os evangelhos. O que sobra? Um livro muito bonito, que conta milagres, que conta coisas que Deus fez com o seu povo Israel. Se nós viermos para o Novo Testamento sem os evangelhos, nós vamos ter várias dicas, ensinamentos de Paulo, de como a igreja deveria se portar, como a igreja deveria tratar dos problemas que surgem no meio da igreja. Mas o maior problema da humanidade, que era o pecado, sem Jesus nós não encontramos solução. Deus poderoso. Sem Jesus não há salvação. Aleluia. A obra que o Pai determinou ele fazer, ele fez e fez por completo. Amém? Glória Segunda a Deus. coisa, essa palavra é utilizada também no ambiente comercial. Como assim? Alguém ia lá e financiava um bem,
Hoje, nos nossos dias, é muito comum nós financiarmos carro, casa, e a gente fica pagando uma dívida. Essa palavra, tetelestai, ela era usada no comércio quando alguém quitava essa dívida. Quando pagava a última parcela do financiamento, o dono, o credor, pegava um carimbo, aonde estava escrito tetelestai, e carimbava naquele título, naquele cheque, naquela nota promissória que representava a dívida. Carimbava ali e dizia: ó, está pago, não tem mais nenhum centavo de dívida. Quando nós trazemos isso para o ambiente da cruz, louvado seja Deus, nós temos a certeza de que nós tínhamos uma dívida, mas essa dívida foi completamente paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele diz ali, está consumado, ele também está dizendo que toda a dívida que nós tínhamos estava quitada. E olha que essa dívida era impagável. Jesus conta uma parábola e diz que havia uma pessoa que tinha uma dívida com o seu Senhor que era impagável. E ele vai lá e ele pede misericórdia e ele recebe misericórdia desse Senhor. Uma dívida que ele não conseguiria pagar nem se ele trabalhasse todos os dias da sua vida. Deus poderoso. Ele é perdoado num só ato. Glória a Deus. A dívida que nós tínhamos, louvado seja Deus, Aleluia. ela foi paga num só ato. No ato de entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós não somos mais devedores do nosso passado. Se outrora nós andávamos distantes de Deus, ao conhecer Jesus, entregar a nossa vida para Jesus, nos batizarmos, representando publicamente que nós estávamos abandonando, matando a velha vida que tínhamos, para viver agora em novidade de vida, louvado seja Deus, demonstra que nós não devemos mais nada. O único que quer nos lembrar do nosso passado errante é o inimigo das nossas almas. Mas Jesus teve para conosco perdão, Glória pagamento de dívida. Deus poderoso. Paulo vai escrever aos Colossenses, salvo engano, é capítulo 2, verso 13 e 14. E ele escreve ali que antes nós andávamos errantes nos nossos pecados e nos nossos delitos. E aí no 14, ele vai dizer que nós tínhamos uma cédula que de alguma maneira nos era contrária. Ou seja, havia uma dívida, havia um título de crédito. Essa cédula representa um título de crédito, uma promissória, né? Que nos era de alguma forma contrária. E aí Paulo vai dizer que essa cédula, ela foi pregada juntamente com Cristo lá na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus pagou a nossa dívida. Por isso ele pôde dizer, está consumado, a dívida está paga. Aleluia. Imagine, irmão, se nós tivéssemos que pagar pelos nossos erros. É Deus poderoso. Mesmo depois de aceitar Jesus, a gente ainda erra, a gente ainda falha, a gente ainda às vezes se deixa levar por nossa condição caída humana. Por isso que a Bíblia diz, e é enfática, para nós alcançarmos salvação é necessário nascer de novo. Um homem conhecedor da lei como Nicodemos, conhecedor de Bíblia, em João 3 ele chega até Jesus e fala: verdadeiramente vejo que o Senhor é diferente. É Deus poderoso. O que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Aleluia. E a resposta de Jesus é: você precisa nascer de novo. Glória a Deus. É Deus poderoso. Glória. Quando nós falamos aqui em 2 Coríntios 5,19, que Deus não estava levando em consideração os nossos pecados, mas estava nos reconciliando através de Jesus Cristo. Se a gente voltar um pouquinho no verso 17, vai dizer ali para a gente viver em novidade de vida.
Se Jesus passa pela nossa vida e não muda nada em nós, para que Jesus? Deus poderoso. Se a gente vivia de uma forma, sem Jesus, conhecemos Jesus e continuamos vivendo da mesma forma, para que Jesus? Meu Deus. Deus poderoso. Não tem sentido. Quando as igrejas da Galácia querem voltar para os rudimentos da lei, Paulo vai escrever: por acaso Jesus morreu de balde, ou seja, em vão? Vocês querem ficar praticando lei, sabendo que Jesus morreu na cruz, nos deu uma nova aliança, uma nova forma de servi-lo e alcançar salvação? Então vocês querem voltar às velhas práticas e esquecer o que Jesus fez? A gente nunca pode esquecer do que Jesus fez. Se a gente ler a Bíblia, todo mundo que passou por Jesus saiu diferente. Aleluia. Todos foram transformados. Alguns porque creram, e outros foram impactados de tal maneira que criaram um ódio de Jesus tão grande que buscavam matá-lo. Mas ninguém passa por Jesus e fica da mesma maneira. Jesus é impactante na vida de todas as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto, aonde esse termo, tetelestai, está consumado, era utilizado, era no âmbito da justiça. Alguém cometia um crime, e aí ele era julgado por aquele crime, e ele recebia uma penalidade. Então, por exemplo, teria que passar 5 anos numa prisão. Era o preço a ser pago pelo crime, pelo erro que ele havia cometido. Quando ele cumpria o último dia da pena, quando chegava lá o último dia, 4 anos, 11 meses e 30 dias, ele ia ser solto, ele havia cumprido a sua pena. O juiz pegava um carimbo e colocava na folha ali no alvará de soltura dele: tetelestai, ou seja, ele cumpriu a pena. Aleluia, Deus poderoso. Agora imagine o que é que Jesus faz por nós. Aquelas chicotadas era para mim e para você. O sofrimento, a penalidade que foi imposta a Jesus por um crime que ele não cometeu, era a penalidade que deveria recair sobre mim e sobre você. E esses dias eu ouvi um pastor falando sobre isso. Ele falou: será que nós conseguiríamos pelo menos suportar a primeira chicotada? Ou será que a gente já ia murmurar, ia reclamar? Jesus estava tomando aquela chicotada sem merecer, sem ter feito nada. E a Bíblia diz que ele vai mudo, vai em silêncio. Sabe por quê? Para chegar lá na cruz e ele dizer: a penalidade está paga, nenhuma culpa, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Santo és tu, Senhor, aleluia. Através de Cristo, a nossa condenação foi apagada. Glória te dou, Senhor, aleluia. O último versículo do capítulo 4 de Romanos e o primeiro versículo do capítulo 5 vai explicar acerca da justificação. Vai dizer que quando Jesus morre na cruz, ele traz para nós a justificação. O que é isso? Nós passamos, Deus olha para nós e agora não enxerga mais o pecador pelas lentes de Jesus Cristo. Ele enxerga em nós, louvado seja Deus, alguém justo. E o verso 1 do capítulo 5 de Romanos diz que por causa dessa justificação, agora nós temos paz. Aleluia. Com Deus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 59, louvado seja Deus, vai dizer que Deus está ali com os ouvidos
ouvidos atentos, os braços abertos. Mas o versículo 2 de 59 de Isaías vai dizer que o pecado, a iniquidade, fazia divisão entre Deus e os homens. É como se Deus quisesse um relacionamento conosco, mas o pecado colocava uma barreira, porque Deus é santo, e algo santo não poderia se relacionar com algo imundo. É Deus poderoso. Não porque ele ia se sujar de alguma maneira, mas porque ele é santo. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus morre na cruz, 1 João, capítulo 1, verso de número 7, a parte final do versículo, vai dizer que pelo sangue de Jesus Cristo, louvado seja Deus, Glória a Deus. todos, Aleluia. não é alguns, todos os nossos pecados são perdoados, louvado seja Deus. Aleluia. Ou seja, toda a penalidade que deveria recair sobre nós pelas coisas que fizemos erradas, nós não vamos precisar pagar nada. Não vamos ter que ir para a prisão, não estamos destinados a ir para o fogo eterno, nada disso. Por quê? Porque Jesus, louvado seja Deus, pagou a nossa pena. Deus de glória. Paulo vai escrever aos Romanos que talvez por um justo alguém conseguisse fazer isso. Salvo engano, em capítulo 5, verso 8, que vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, porque Ele envia o seu Filho Jesus Cristo quando ainda éramos pecadores. Imagina olhar para alguém errado, alguém que só faz coisa errada, só coisa que desagrada, e mesmo assim Deus olhar, sentir amor e querer ter relacionamento. É Deus poderoso. E ainda não exigir que a gente pague nada por isso, simplesmente a gente acreditar que Jesus é o Salvador e o que Ele fez na cruz é suficiente. Deus poderoso. É algo muito maravilhoso para as pessoas jogarem fora. Santo, santo és tu, Senhor. Por que é tão difícil as pessoas enxergarem o que Jesus fez por nós? Oh, Jesus poderoso. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Oh, Deus de poder e glória. Só que o Senhor nos deu uma ordenança também. Aonde há treva, aonde há cegueira, a Bíblia pede para nós termos luz. Aleluia. Glória a Deus. Aí fora está cheio de pessoas que seriam imensamente gratas se entendessem o que Jesus fez por elas. Mas o inimigo da nossa alma fecha, tampa, tranca o entendimento dessas pessoas. E a missão nossa é levar luz, é levar o Evangelho. Aleluia. Nós não somos chamados para ficar de braços cruzados. Deus. Como é que a gente pode receber um amor tão grande e não ter um desejo de transmitir isso para outras pessoas? Paulo falou que ele se sentia constrangido. Quer dizer, ele não tinha outra forma, ele era meio que empurrado, obrigado a fazer a obra, porque ele entendia o que Jesus tinha feito por ele. Aleluia. Quando a gente compreender isso, o que Jesus fez por nós, não vai ter nada que vai impedir da gente pregar. Ah, mas vai converter todo mundo? Aí já não é conosco. É Deus. Mas o problema é que nós, no pouco tempo que nos resta, nós ficamos em coisas vãs. Gastamos nosso pouco tempo em coisas que não edificam. Verdade. Deus poderoso. E é por isso que a gente está vendo uma geração crescendo muito malemar. É Deus. A fórmula está na Bíblia. A Bíblia diz que o povo perece porque não tem conhecimento. E vocês já perceberam que para escola bíblica, para escola de teologia, para culto de ensino, todo mundo está preguiçoso? Agora quando você fala assim, nós vamos fazer um culto aonde vai vir o Chiquinho Canela de Fogo, e ele vai entregar um monte de chave, um monte de bandeja. Aí as pessoas se animam. É Jesus poderoso. Se nós não estivermos
qualquer vento de doutrina, qualquer dificuldade vai nos tirar da presença de Deus. É Deus, poder e glória. E por fim, a hora foi embora. A palavra tetelestai era usada no âmbito religioso. Quando? Nós sabemos que até a chegada de Jesus, Deus preparou um sistema de sacrifícios para ter perdão de pecados. Se a gente lê lá Êxodo, Levítico, a gente vai ver vários sacrifícios que eram feitos para obter perdão de pecado. E quando alguém pecava e levava ali o seu animal até o sacerdote para ser oferecido em sacrifício, quando terminava o sacrifício, o sacerdote dizia: pronto, acabou, está consumado. O sacrifício foi feito. Jesus, louvado seja Deus, foi o último, único e suficiente sacrifício para perdoar todos os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, depois você lê lá, é um capítulo longo, mas ali vai mostrar que Jesus Cristo uma única vez se ofereceu. E é como se hoje o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, ainda estivesse jorrando para todos aqueles que quiserem alcançar misericórdia, confessem seus pecados, arrependam-se dos seus maus caminhos, porque vão encontrar misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O sacrifício foi feito. Irmão, é bom orar no monte, fazer campanhas. É bom, irmão, fortalece a nossa fé. Mas para fins de salvação não precisa mais sacrifício nenhum. Precisa crer. Só que o crer, aí é que está, ele traz uma responsabilidade. Se nós reconhecemos Jesus como Senhor, e é interessante porque na nossa tradução, para dar uma amenizada na coisa, eles traduzem que agora a gente é servo. Só que no original a palavra é doulos, e doulo significa escravo. A Bíblia mostra que nós éramos escravos do pecado, e agora nós somos escravos de Jesus. Aleluia. E se nós somos escravos, nós temos que obedecer a ordem do nosso Senhor. Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, ou seja, de dono de vocês, e vocês não obedecem? Se Jesus é o nosso Senhor, se Ele é o dono da nossa vida, nós devemos obediência a Ele. É verdade. Tem muita gente querendo agradar homens. Jesus. Eu vou fazer assim porque assim o líder vai gostar de mim, porque assim eu vou receber. Irmão, esquece isso. Ser humano nunca vai ser satisfeito. Deus poderoso. O ser humano é assim: você faz 9 coisas que Ele te pede. Você é uma bênção na vida dele. A primeira vez que Ele fala não para você, se alguém te pedir alguma coisa, não é porque você não quer, não dá, infelizmente não dá para fazer. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai sair falando: lá, não fez, um ingrato, um isso, um aquilo. Esquece, agradar ser humano nós nunca vamos. A Bíblia diz que nós temos que ter reverência aos líderes que o Senhor levanta para cuidar do seu rebanho. Mas trabalhar na obra para agradar pessoas, vai se frustrar, vai desistir. Nós não fomos chamados para o exército de pessoas, nós fomos convocados para o exército do Senhor. Aleluia. É a Ele que nós devemos prestar contas. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus santo e poderoso. Irmão, nunca esqueça do que Jesus fez por você. Aleluia, Jesus. Aleluia. A coisa está difícil, creia. Hoje a gente não entende o porquê das coisas, muitas vezes, mas amanhã vai revelar. Deus sabe.
José era um bom menino. E aconteceu tudo o que aconteceu com ele. E sabe o que a Bíblia relata? Ele longe da terra dos seus pais, não tendo nenhum crente perto dele para falar, para ele querer mostrar que ele ainda era obediente a Deus. Ele estava sozinho. Só que na hora de decidir o que era certo e errado, José sempre decidiu procurar fazer a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Fiz a vontade de Deus, foi para a prisão. Só que lá na frente ele ia se tornar governador. Se alguém lá no começo falar, José, você vai passar isso, mas você vai ser governador. Talvez desse um ânimo. Mas José passou tudo isso sem saber de nada, confiando na providência. Glória a Deus. Sabe que eu falo isso? Nós temos uma promessa. Aleluia! O Senhor falou que um dia Ele vai vir nos buscar e todo choro, toda lágrima, toda dor, toda angústia, todo sofrimento vai acabar. Aleluia! E se nós acreditamos nisso, não importa o que eu estou vivendo hoje. Jesus pode voltar amanhã e realizar aquilo que Ele prometeu. Não perguntar para qualquer um na rua, irmão, você quer ir para o céu ou para o inferno? Até a pessoa que está lá no meio do pecado, está ali envolvido, você perguntar para ele e falar, eu quero ir para o céu. Só que para ir para o céu tem um manual. Para ir para o céu tem algumas renúncias. Para ir para o céu precisa suportar alguns processos. Só que de uma coisa eu estou convencido, vale a pena. Glória a Deus! Aleluia! Suporte, passe pelo processo e a gente vai se ver lá no céu. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração de cada um. Eu agradeço imensamente a minha oportunidade. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus.